Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre o penhor. Por isso eu estou aqui com o professor de economia Fabrício Pessato, que vai explicar melhor pra gente sobre essa modalidade de crédito, como ela funciona e como solicitá-la. Fabrício, então pra gente começar, o que é o penhor, como que funciona essa modalidade de crédito que é bem antiga, né? É uma modalidade bastante antiga e aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa tomou várias modalidades de crédito, eventualmente já não conseguiu pagar e por essa razão, eventualmente, essa pessoa não consegue ter mais acesso ao crédito. E o penhor surge como uma alternativa a essa situação, que a pessoa está com o nome sujo na praça, não consegue obter crédito pelas vias tradicionais, não vai recorrer, espero, a nenhum tipo de agiota para colocar em risco a sua própria integridade física, e aí ela acaba, eventualmente, tendo um bem ou outro de família, alguma coisa assim, que ela consegue deixar como garantia. E nessa situação ela consegue obter um empréstimo e com os prazos, e a gente vai explicar direitinho como é que funcionam os prazos, quais são as condições. Vamos tirar uma dúvida que é uma dúvida minha e também acredito que seja de mais gente. Qual que é a diferença entre o penhor e a penhora de bens? O penhor é um processo voluntário, então você voluntariamente quer ter acesso ao crédito, mas está com dificuldade de ter esse acesso por conta das restrições que você já tem de cadastro, Serasa, essas coisas todas. Então você vai lá e voluntariamente tem acesso a esse crédito. A penhora é um processo judicial, então é aquela situação na qual a pessoa já está sendo protestada por conta de dívidas que ela já não conseguiu pagar e já se esgotaram as possibilidades de que esse pagamento seja feito de uma forma voluntária. Então, há uma ordem judicial, a justiça vai lá, arresta os bens dessa pessoa e coloca esses bens para leilão. E aí, a partir do leilão desses bens, que os bens são penhorados, e as pessoas vão ter os seus bens penhorados e as dívidas serão pagas. E aí, se sobrar recursos em função dessas dívidas que ela tem, e geralmente não sobra, às vezes até falta, ela até consegue reaver alguma parte desse recurso. Mas o penhor é voluntário e a penhora resulta de um processo judicial no qual fornecedores e banqueiros, eventualmente os bancos, já vão entrar com uma ação da justiça e já vão requisitar que sejam penhorados os bens desse devedor. Eu ia perguntar quem que pode usar o penhor. Qualquer pessoa pode usar o penhor, mas normalmente quem usa é quem já está numa situação mais difícil financeira, né? Normalmente quem usa o penhor já está numa situação financeira desfavorável, é aquela pessoa que já pegou crédito, já está com o nome sujo na praça, não consegue mais pegar nenhum tipo de situação e está precisando com urgência dos recursos, e aí ela pode deixar um bem como garantia. Então, quais são os objetos que ela consegue deixar como garantia? Joias de valor que ela tem, eventualmente, lá da família, alguma coisa, anel, pulseira, outros itens de ouro, prata que são confeccionados, os relógios de valor, e aí isso vai ser avaliado por um especialista que vai dizer qual é o real valor de mercado daquilo, canetas, moedas, antiguidades, pratarias, tudo isso. Então a pessoa vai lá, apresenta esses itens de valor e consegue com isso obter o empréstimo. Vale enfatizar que somente a Caixa Econômica Federal Está autorizada, os oficiais estão autorizados a fazer essa modalidade de penhor. E existem duas modalidades de penhor, a tradicional e o parcelado? Isso. O tradicional é aquela modalidade na qual você pega o empréstimo e uma vez que você pegou o empréstimo, ao final de um período de tempo negociado com a instituição financeira, você vai ressarcir o valor integral do empréstimo feito acrescido dos juros que são lá colocados. E o parcelado é aquela que você paga um pedacinho por mês. Logicamente, como o risco da instituição financeira é maior, ao oferecer a modalidade do parcelado, a taxa de juros do parcelado é maior do que a taxa de juros do tradicional, porque o tradicional, o banco vai lá e vai receber tudo de uma vez num montante integral. Como que funciona o penhor na prática, Fabrício? Na prática, a pessoa pega esse item, vai até a Caixa Econômica Federal, é feita uma avaliação daquele item que ela está deixando como garantia, e uma vez que foi identificado qual é o valor real do objeto, o empréstimo pode ser feito até em 100% do valor de mercado, lembrando que muitas vezes você pode ter lá um objeto pelo qual ela pagou um valor X, mas que se não não tem metal precioso nem nada envolvido, eventualmente o valor de mercado dessa joia
pode ser um pouco mais baixo. Então, pode até 100% do valor do empréstimo ser oferecido. Então, por exemplo, digamos que a pessoa levou uma joia, o avalista da Caixa foi lá e falou, olha, essa joia vale R$1.000. Com base nesses R$1.000, a pessoa vai lá e obtém esses R$1.000 de empréstimo. E ela pode fazer a opção por contratar pelo prazo determinado, da modalidade do empréstimo tradicional, que é no prazo de até 180 dias, renegociáveis. Então, uma outra vantagem é isso, que você pode solicitar uma postergação do prazo, ou pela modalidade do parcelado. E aí, uma vez que eventualmente a pessoa não consiga mesmo pagar aquela dívida, a vantagem para a instituição financeira é que ela põe aquele item em leilão e, uma vez colocado em leilão, ela consegue ressarcir o valor que ela obteve de prejuízo, digamos assim, por ter emprestado o dinheiro para aquela pessoa que estava numa situação difícil. E aí a pessoa perde, logicamente, o bem. E quais são as vantagens e as desvantagens do penhor, Fabrício? A vantagem do penhor é que muitas vezes a pessoa já está com uma situação financeira muito comprometida, já não tem mais acesso a nenhuma modalidade de crédito, e aí, se ela tem esses bens que ela pode deixar como garantia, é uma forma dela obter um outro item, né, uma outra situação de acesso a crédito. A desvantagem principal é ela não conseguir pagar o empréstimo e perder o bem, né, se for uma joia de família, alguma coisa que tem um valor sentimental, e aí a pessoa vai acabar perdendo também. Então, muitas vezes, é isso que a pessoa precisa ponderar, né? Se vale a pena, quão apegada àquele determinado item a pessoa é. Se ela tem o risco de efetivamente não conseguir pagar, ela talvez não vale a pena fazer isso e, sei lá, tentar obter empréstimos por outras modalidades. Como a gente falou, né, para chegar no ponto de usar o penhor, a pessoa está numa situação difícil, né? Por isso que é importante a pessoa ter todo um planejamento financeiro por trás para não chegar nessa situação, né? A gente tem aquela situação, né? O Brasil é um país de renda média e, sendo um país de renda média, nós também somos um país de alta concentração de renda. Então, você tem pouquíssimas famílias que vão ter uma renda muito alta e cerca de 90% da população brasileira tem uma renda de até R$ 3.500, segundo o último dado do IBGE. Então, o que acontece? Parte da incapacidade que essas pessoas têm de fazer a sua gestão de finanças pessoais tem a ver com o fato de que a renda delas é muito baixa para um custo de vida que é muito alto, né? Moradia, transporte, viver, né? Comprar os bens, os alimentos, tudo, é muito, muito caro face a tudo que nós estamos enfrentando no país. Então, muitas vezes, a pessoa sequer tem condição de pensar no planejamento porque ela já tem essa situação agravada pelo baixo salário e pelas altas demandas que ela acaba tendo que ter, né? Moradia, transporte, essas coisas todas. Mas é importante que a pessoa, mesmo assim mesmo, estando nessa situação, que ela faça um planejamento financeiro, que a gente chama de orçamento familiar, e com base nesse orçamento familiar, essa pessoa estabeleça metas de curto, médio, longo prazo para saber o que ela quer da vida, se ela quer sair de uma dívida na qual ela se encontra, que tipo de gastos supérfluos ela pode cortar. E a gente sempre fala isso, né? Eu dou aula de finanças pessoais e comportamentais, então muitas vezes o problema das finanças pessoais tem muito mais a ver com o comportamento que a pessoa tem perante as suas finanças do que com a questão financeira propriamente dita, né? Que é a questão financeira é uma questão matemática. Matemática financeira, basicamente, entradas e saídas, adição, subtração. Então é muito simples do ponto de vista financeiro. Agora, mais difícil muitas vezes é a pessoa saber lidar com a situação na qual ela se encontra. Saber, entender que ela está num sistema econômico que vai criar um volume gigantesco de propagandas para ela ter aquele hábito de comprar por impulso. Então, muitas vezes, você tem famílias que estão endividadas porque se lançam, às vezes, um dia sim, um dia não, um período aqui, outro período aqui, vai lá e vai fazendo uma comprinha ou outra por impulso, aí, de repente, troca o guarda-roupa, sendo que tem um guarda-roupa que está funcional e ela não tem condições de comprar aquele guarda-roupa, mas aí tem aquela propaganda que mostra um guarda-roupa bonito e tal, e ela quer ter aquele guarda-roupa, ou qualquer outro item que você possa imaginar, e ela acaba exercendo
o consumo por impulso. Fez isso sem fazer nenhum tipo de planejamento, altíssimas chances de que essa pessoa venha a enfrentar problemas financeiros, e aí ela não vai saber lidar com o seu fluxo pessoal de caixa e vai entrar em créditos, e créditos eventualmente cada vez mais caros, até chegar numa situação que a pessoa perde a capacidade de pagar os seus empréstimos, suas dívidas, e entra na inadimplência, que é o pior cenário possível. Fabrício, para a gente acabar aqui, né, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa, mais alguma orientação em relação ao penhor, né? Eu fiz uma tabelinha aqui, né, para a gente fazer uma comparação, né, quais são as modalidades que a gente pode ter. Então tem o chamado crédito consignado. Então, se a pessoa não está na situação financeira desfavorável, comparando o penhor com o crédito consignado é melhor, porque é um risco baixo para a instituição financeira, tem um desconto direto na folha e as taxas de juros são bem mais baixas do que as outras modalidades. Aí, depois do consignado, você tem o crédito direto ao consumidor, e aí, dependendo da instituição financeira, o penhor tem uma taxa de juros mais baixa do que o crédito consignado, o crédito direto ao consumidor. Então, na Caixa Econômica Federal, a taxa de juros do penhor é 2,19% ao mês, né? 2,19% ao mês. E o penhor parcelado é de 3,75%. Então, você tem algumas instituições, por exemplo, eu fiz aqui a tabelinha aqui, mostrando aqui quais são as taxas, né, de juros. Então, dependendo da instituição financeira, o parcelado você pode encontrar algumas opções no mercado com taxas mais baixas. Então, peguei aqui a instituição financeira Santander, que no crédito direto ao consumidor parcelado é 2,79%, dados do Banco Central, que é menor do que o parcelado do penhor. Já se você for, por exemplo, para o Itaú Unibanco, a taxa de juros é maior do que o penhor parcelado. Então, no Santander você teria, para um empréstimo de R$1.000, né, você pegar um empréstimo de R$1.000 em 6 parcelas, uma parcela de R$ 183,31. Já o Itaú Unibanco, R$ 194,07. E se for no penhor, R$ 189,21. É melhor do que o Itaú, pior do que o Santander. Então vai depender da modalidade, né? Então a modalidade. Agora, o pior de todos seria o cheque especial. O cheque especial, taxas de juros altíssimas, e aí pior que o cheque especial, só o rotativo do cartão de crédito, que aí é taxa de juros estratosférica. Então a única coisa que a pessoa tem que ter esse cuidado é fazer exatamente essa pesquisa. Se a pessoa não precisa, tem condições, não está com o nome sujo no mercado, eventualmente o crédito consignado é melhor. O ideal mesmo seria não pegar empréstimo nenhum. Tá? O ideal mesmo é você, eu sempre brinco com isso, né? Você tem dois tipos de pessoas no sistema econômico. As pessoas que têm sobra de recursos financeiros e as pessoas que têm escassez de recursos financeiros. Quem está com dinheiro sobrando vai emprestar para aquelas pessoas. E aqui no meio, separando essas pessoas com o muro, tem um negócio chamado banco. E o banco ele vai pegar e remunerar bem pouquinho para essa pessoa que está com dinheiro sobrando e cobrar muito alto dessa pessoa que está precisando de dinheiro. Então, você tem que ver de qual lado do muro que de algum lado você vai estar. O ideal é que você esteja do lado de cá, que você não precise pegar dinheiro emprestado para sustentar as suas finanças pessoais. Mas uma vez que você precisou, faça o seu orçamento familiar para você não cair em tentação novamente, mas precisou, vá atrás das modalidades que são mais baratas. O consignado, principalmente, é o que tem melhores condições. O crédito direto ao consumidor, você tem algumas outras modalidades, que com ou sem garantia. Então, por exemplo, você vai financiar um automóvel. O automóvel é a própria garantia, por isso que as taxas de juros são mais baixas. Qual que é a desvantagem? Não conseguiu pagar o crédito do automóvel, o banco vai lá e toma seu automóvel, penhora o seu automóvel, coloca lá o seu automóvel para leilão e aí você vai perder aquilo que você já pagou nas parcelas. Vai ganhar alguma coisinha lá, tá, mas geralmente não ganha, tá? Geralmente a pessoa não ganha. E o cheque especial, fique longe disso, né? Só em último caso, alguns dias que estourou e tal, arrume um jeito de entrar em outro tipo de financiamento que não o cheque especial, muito menos o rotativo do cartão de crédito.
Professor, muito obrigado por todas essas dicas, né? Essas informações pro pessoal que está em casa, viu? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado pela equipe da TV Câmara Campinas. Estou à disposição sempre que vocês me chamarem. Estou aqui para ajudar. Olha, pessoal, não se esqueça de acompanhar toda a nossa programação no canal do YouTube da TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.